O lateral esquerdo Jorge jogará pelo Santos, pelo Palmeiras ou voltará para o Mônaco na próxima temporada. E Bryan Ruiz, meio atacante que custa por mês R$650 mil ao Santos. Pode ter novidade nos próximos dias. Para fechar, no vídeo de hoje do canal do Nicola, também quero te contar qual deve ser o destino de Michael. Para mim, a grande revelação do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Goiás. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar o vídeo de hoje, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola para apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e para acionar o sininho. A partir daí você passa a receber todas as notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre Michael, atacante de 23 anos, pertence ao Goiás, grande campeonato brasileiro. Já foram 6 gols marcados, sem contar assistências e inúmeras jogadas pelo lado do campo. Habilidoso, veloz e já chamou a atenção de vários clubes no país. Santos, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro foram alguns dos que procuraram a diretoria do Goiás para demonstrar interesse. De todos esses, o único que fez proposta oficial foi o Santos, proposta recusada pelo Goiás. E a tendência é de que Michael vista uma outra camisa no início da próxima temporada. Mas a notícia não é boa para os brasileiros. Tudo porque a diretoria do Goiás está bastante propensa a vendê-lo para um clube chinês. Nessa semana que passou, o Goiás recebeu 2 propostas do exterior, uma da Turquia e uma da China. A da Turquia logo foi descartada por ser considerada muito baixa. Já a da China agradou tanto ao Goiás quanto aos representantes do Michael. E a tendência é que o martelo possa ser batido nos próximos dias para que ele se mude para a China em janeiro de 2020. Hoje a multa rescisória no contrato do Michael é de 10 milhões de euros para o exterior, ou mais ou menos 45 milhões de reais, enquanto em cenário nacional, para outros clubes brasileiros, a multa é de 30 milhões de reais. A oferta do Santos foi bem inferior a esse valor, até por isso nem houve evolução nas conversas. A diretoria do Goiás praticamente descarta a possibilidade de negociá-lo com um rival brasileiro. A ideia de fato é vendê-lo para o exterior e há necessidade para que o Goiás continue pagando em dia de vender o Michael, a grande joia nos últimos anos revelada no clube. Michael que já havia feito grande temporada em 2018, quando o Goiás voltou da segunda para a primeira divisão. O atacante de 23 anos tem 75% dos direitos econômicos presos ao Goiás. Os outros 25% pertencem ao Goianésia, clube que costuma revelar vários atletas no Centro-Oeste. Quero te falar agora sobre Bryan Ruiz, meia costarriquenho contratado pelo Santos na metade do ano passado, depois da Copa do Mundo, com todo o moral do mundo. Ele havia disputado o Mundial e tinha muito moral também no Sporting, onde jogou por bastante tempo. O contrato dele havia acabado em Portugal e o Santos acabou o contratando de graça. Se bem que de graça é modo de dizer, porque apesar de não ter gasto para a compra dos direitos econômicos, o Peixe prometeu 650 mil reais por mês ao Bryan Ruiz, entre salários e luvas. Pois bem, 650 mil para alguém que ainda em 2019 não entrou nem sequer em uma única partida. Logo que o Sampaoli chegou, em janeiro desse ano, ele decidiu não contar com o Bryan Ruiz. O Peixe até criou a perspectiva de rescindir seu contrato de forma amigável no começo do ano, mas o Bryan Ruiz, na última hora, na hora de assinar o documento, desistiu. Ele gostaria de receber parte dos salários a que teria direito até o fim do contrato com o Peixe. O Santos recuou e decidiu mantê-lo treinando afastado. Já se foram 10 meses nessa temporada e 6 milhões e meio de reais sem que o Peixe tenha o utilizado uma única vez, por opção, repito, do Sampaoli. Mas, de acordo com o presidente José Carlos Pérez, com quem eu conversei pouco antes de gravar esse vídeo, uma reunião nos próximos dias entre o Santos e o Bryan Ruiz deve enfim resolver essa questão. O Santos se dispõe a pagar uma parte dos salários pequena daqui até o fim do contrato, enquanto o Bryan Ruiz tem dado sinais de que também vai topar, abrir mão de parte daquilo que teria direito até o fim do contrato. Se isso de fato acontecer e as duas partes cederem, o contrato deve ser selado de forma amigável, até porque o Bryan Ruiz quer voltar à Costa Rica. Ele entende que precisa voltar a jogar futebol e tem uma proposta para atuar em seu país. Então, de acordo com o José Carlos Pérez, é grande a chance de esse contrato ser rescindido nos próximos dias, o que garantiria uma enorme economia para o Peixe,
Peixe que passa por dificuldades financeiras. Vale lembrar que o Conselho Fiscal do Santos alega que o clube não tem capacidade financeira para gastar mais do que 8 milhões de reais por mês com folha salarial, por conta de vários reforços oferecidos, dados para o São Paulo ao longo da temporada. Hoje o Santos gasta 13 milhões de reais mensais, ou seja, 5 milhões a mais do que aquilo que pode. Desde que foi contratado na metade do ano passado, o Bryan Ruiz fez apenas 13 partidas com a camisa do Santos, certamente um dos piores negócios da história recente do clube, levando em consideração o altíssimo investimento feito todo mês de 650 mil reais. Para fechar esse vídeo, quero falar sobre o futuro de Jorge, lateral esquerdo de ótima temporada com a camisa do Santos. E essa dúvida surgiu na última sexta-feira, durante uma live, também aqui no canal do Nicola. Alguém perguntou sobre a possibilidade de o Jorge permanecer no Santos em 2020, levando em consideração que ele está emprestado até 31 de dezembro pelo Mônaco. Nessa mesma live, palmeirenses queriam saber o que tinha de verdade sobre um suposto interesse do Palmeiras em relação ao Jorge. Conversei com José Carlos Pérez, presidente do Santos, conversei com uma fonte minha que pediu anonimato no Palmeiras e agora dá para explicar um pouco melhor essa história. Há, dentro do Santos, a convicção de que o Peixe pode manter o Jorge para a próxima temporada. De acordo com José Carlos Pérez, a conversa entre Santos e Mônaco já está bastante adiantada e o Santos estaria disposto a oferecer jogadores numa troca para manter o Jorge. Ele está emprestado até dezembro e o clube francês já deixou bem claro que não aceitará um novo empréstimo. A ideia é recuperar os 8 milhões de euros investidos em 2016, quando o Mônaco o comprou do Flamengo. O Santos não tem capacidade financeira para bancar 8 milhões de euros, por mais que o Jorge tenha jogado muita bola com a camisa do Peixe nesse ano. Então a ideia é encontrar um ou dois atletas que interessem ao Mônaco e possam ser envolvidos numa troca. O Pérez demonstrou bastante confiança em relação à permanência do Jorge e ele citou por mais de 2 vezes na conversa que eu tive o caráter do lateral esquerdo. É que na metade do ano, sem que ninguém soubesse, surgiram pelo menos 2 possibilidades de o Jorge deixar o Peixe para voltar para a Europa. E nas 2 ele ganharia bem mais do que está ganhando hoje na Vila Belmiro. O Jorge nem quis abrir negociação, por entender que precisava dar uma resposta ao Santos, precisava fazer valer o investimento e a credibilidade que o Santos depositou nele no começo da temporada, depois de uma passagem muito ruim do Jorge pelo Porto. E essa atitude chamou bastante a atenção do presidente Pérez, que por isso está muito confiante em relação à permanência do Jorge. Perguntei para o Pérez sobre o interesse do Palmeiras, até porque a minha fonte, dentro do Allianz Parque, confirmou que o Jorge é um dos nomes que interessam. E a frase do Pérez foi curiosa. Pode avisar o Palmeiras que é para tirar o cavalinho da chuva, porque o Jorge só fica no futebol brasileiro no Santos. Pelo menos essa é a declaração do presidente Pérez. Aí resta saber quem terá mais capacidade de negociação, o Palmeiras ou o Santos nas tratativas com o Mônaco. Certamente o Palmeiras tem mais condição financeira. Ele não precisaria, por exemplo, oferecer 1 ou 2 jogadores numa troca. Dá para imaginar o Palmeiras gastando esse dinheiro para comprar o Jorge em definitivo. Lateral de 23 anos de idade, que atuou pelo Santos como zagueiro, como volante, como meia e em algumas partidas até como ponta esquerda. 27 jogos e 2 gols na atual temporada. Ele havia passado sem nenhum destaque pelo Porto, foram apenas 3 jogos no time principal do Porto e no Mônaco, onde ficou de 2016 até 2018, foram 32 partidas disputadas e 3 gols marcados. Como ainda faltam mais de 2 meses para o fim do contrato de empréstimo entre Jorge e Santos, não dá para imaginar alguma definição para já, mas prometo ficar de olho, acompanhando todas as novidades dessa negociação para manter você, que segue o canal do Nicola, super bem informado a respeito do futuro de um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse início de semana. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta o sininho também, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão, pergunta, sua opinião, tudo isso é muito bem-vindo. Beleza? A gente se vê em breve, um abraço!